Boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Ok, na chat me ouvindo. Deixa eu já fazer a chamada de quem está aqui. Até agora entrando a Thierry, a Vitória e a Rosane. Não sei nem o que eu fiz com a folha. É só um minutinho, deixa eu pegar uma folha para anotar o nome de vocês. Vocês colocaram aqui. Foram só vocês três que entraram na aula dos outros professores também? Mais alguém entrou? Matheus, o Kleber? Foram só vocês mesmo? Espera mais uns 5 minutinhos para ver se mais alguém vai aparecer, pelo menos nessa aula agora de Excel, e a gente começa. Essa aula nossa de hoje é mais tranquila, é para finalizar essa parte de formatação aqui e criação da tabela, para depois a gente começar a trabalhar com tabela dinâmica e dashboard. Eu mostrei para vocês na aula passada o que era um dashboard. Então vamos começando para não perder muito tempo, qualquer coisa eu libero vocês um pouquinho antes também. Então isso aqui foi a tabela que a gente trabalhou durante as últimas aulas. A gente trabalhou com essas tabelas aqui nas últimas 3 aulas. Criou também esse gráfico e que a gente obteve esses valores finais aqui de vendas. Ó. Então vocês lembram que a gente tinha configurado essa última opção aqui para ter a soma de todos esses valores de venda aqui. A gente tinha trabalhado aqui com as opções de criar essas listas para poder inserir esses valores aqui através de listas, e utilizando a função se, a gente consegue modificar o valor final aqui também. Então a vista é um valor, boleto é outro, cheque, parcelado, e conforme a gente vai mudando as opções aqui na nossa tabela, o nosso gráfico também vai se adaptar, inclusive aqui o valor final das vendas, ele também se adapta de acordo com os valores que estão sendo preenchidos aqui, ó. Conforme a gente faz uma mudança aqui, ele modifica os valores, ele modifica o valor aqui no final. A gente pode modificar, por exemplo, a situação do nosso gráfico, e de acordo com o que seleciona o nome do vendedor aqui, ó, ele mostra para mim quantos contratos fechados esse vendedor tem. A gente conseguiu fazer essa opção aqui através da função CONTE-SYS, que é uma função que nos permite analisar mais de um critério e mais de um intervalo ao mesmo tempo. Aqui, através da função CONTE-SY, a gente conseguiu encontrar quantos tipos de contrato a gente tem à vista, quantos do boleto, quantos parcelados. A gente faltou a opção do cheque aqui, mas a gente consegue agora. Eu creio que vocês agora conseguem preencher essa opção aqui do cheque sozinhos, eu não vou nem colocar. Então agora a gente vai trabalhar com a parte de filtragem e classificação dos nossos dados. A gente vai conseguir agora trabalhar com a organização dessa tabela, poder classificar os dados em ordem crescente de acordo com os vendedores, ou pelo tipo de orçamento, ou com os valores do maior para o menor ou do menor para o maior.
Para a gente poder fazer isso, a gente vai trabalhar aqui com a guia dados. Essa guia dados, mais especificamente com esse grupo aqui, chamado classificar e filtrar. Então a gente vai selecionar a nossa tabela com a qual a gente quer modificar as opções. E a gente pode vir aqui diretamente em filtro. Quando a gente adiciona essa opção, vocês podem observar que na primeira linha de cada coluna apareceu essa setinha aqui, tem essas setinhas. Então agora, através dessas setinhas, quando eu clico nelas, me abre a opção de formas de classificação dessa minha coluna, dessa minha tabela. Então eu posso formatar aqui a minha tabela seguindo aqui a coluna vendedor, de acordo com os nomes. Eu quero classificar aqui esses meus nomes de A a Z, ou seja, em ordem alfabética crescente. Então ele vai organizar todos os meus vendedores em ordem alfabética crescente, do menor para o maior, do A ao Z. Todos os outros valores aqui também, todos os outros valores aqui também vão se modificar de acordo com isso aqui, Então eu tenho aqui Kleber, só um Kleber que eu tenho, parcelado, fechado, 750. Quando eu modificar essas opções, eu vou colocar dizer do último até o primeiro. Mudou, mas as outras opções todas vieram juntas, Kleber, parcelado, fechado, 750. Então, apesar de eu estar trabalhando somente aqui na guia vendedor, todas as outras colunas também vão ter a ordem dos seus dados modificados em função da coluna vendedor. Ou eu poderia, por exemplo, organizar meus dados de acordo com a coluna tipo de orçamento. Eu quero colocar a coluna tipo de orçamento aqui organizado de A a Z, em ordem alfabética. Então, ele vai organizar aqui de acordo com a coluna orçamento e as outras colunas vão se modificar em detrimento da modificação que eu fiz aqui na coluna orçamento. Através desses botões também eu consigo selecionar quais valores eu quero exibir ali na minha tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha tabela os tipos de orçamento, eu vou colocar um tipo de orçamento para cada. À vista, parcelado, boleto, cheque, vou colocar à vista de novo e aqui eu vou deixar parcelado. Então eu tenho 4 tipos de orçamento aqui na minha tela. Eu tenho à vista, parcelado, boleto, cheque e depois eles começam a se repetir. Quando eu clico nessa setinha aqui, ele me mostra aqui embaixo os tipos de valores que eu tenho ali inseridos dentro da minha coluna. Então eu tenho o valor à vista, boleto, cheque e parcelado. Vamos supor que eu quero só ver as opções dos contratos fechados de forma à vista. Eu desmarco essa opção aqui, selecionar tudo, e vou selecionar só à vista. Quando eu der OK, ele vai mostrar para mim aqui só as opções dos tipos de contratos fechados à vista. Pode ficar tranquilo que os dados não foram apagados da sua tabela, eles só foram ocultados. Se eu voltar aqui, nesse botão, e marcar essa opção aqui de selecionar tudo, volta ao normal e ele vai mostrar tudo para mim. Essa opção é muito útil quando você tem tabelas muito extensas e quer filtrar a quantidade de informação visível ali na tela para não confundir a pessoa para a qual você está apresentando essas informações. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou pegar essas informações aqui, vou colocar mais para baixo. Vou pegar essa minha tabela e vou duplicar ela. Ctrl+C, Ctrl+V, vou deixar ela maior. Então agora aqui eu tenho o dobro de informações exibidas aqui. Então, quanto mais informações eu tiver, mais coisa vai ser exibida e mais confuso pode ficar para quem está tentando entender essa tabela. Então eu quero aqui agora que ele mostre para mim só os contratos do tipo parcelado. Vou clicar na setinha, vou desmarcar a opção selecionar tudo e vou marcar aqui parcelado. Quando eu der OK, ele mostra só as opções referentes aos contratos parcelados. Agora eu quero mostrar aqui dentro dos parcelados, eu quero que ele me mostre só as opções dos contratos que foram fechados. Porque dentro de parcelado eu tenho contrato que não foi fechado e tenho contrato fechado. Então aqui eu já quero filtrar só por parcelado. E aqui eu quero que me mostre somente os contratos fechados. Desmarco a caixinha de selecionar tudo e marco só fechado. Ok? Ele diminuiu ainda mais as opções referentes aqui ao que está sendo mostrado para mim. E aqui no meu gráfico as opções vão ficar de acordo com o que está sendo mostrado aqui na minha tabela. Então eu tenho somente vendas aqui do vendedor Kleber, que resultaram um valor de R$750. Como tem pouca informação mostrada aqui, o gráfico fica até estranho. Vamos modificar aqui um pouquinho, vamos tirar o Kleber e vamos colocar no Thierry mesmo. Então ele vai alterar aqui o meu gráfico de acordo com essas opções. No caso ele teria que ter alterado, ele deu um errinho aqui e não está conseguindo alterar. Vou colocar ele então. Enter. Estranhamente o gráfico está dando um erro aqui.
Deixa eu voltar ao normal. Nos tipos de orçamento eu vou colocar selecionar tudo. E aqui selecionar tudo, para poder exibir todos os dados. Pronto, agora ele voltou ao normal. A vitória então. Deixa eu ver o que ele está dando erro aqui, gente. Só um minutinho, tá vendo que quando eu coloco cheque, ele deixa aqui em branco, ó. Que por coincidência são os dois valores da vitória, do vendedor vitória. Vamos corrigir a fórmula que está aqui, por que ele está dando erro. Nossa, e planilha. Achei aqui. Pronto, aqui eu vou corrigir a mesma coisa. Ele está pegando a referência errada aqui, ó. Devia ser na célula F13, ele está pegando a F4. Pronto, agora está correto. Então a vitória aqui é com as opções corretas exibidas de forma correta. Então aqui, por que o gráfico deu um errinho naquela hora que a gente foi exibir, mudar o nome dos vendedores aqui, e ele deu erro, ele estava mostrando só o Kleber? Porque essas alterações que eu vou fazer aqui, eu preciso fazer antes de filtrar os meus dados. Vamos de novo. Eu quero então só as vendas aqui do Marcos, vou tirar essa opção selecionar tudo. Só as vendas do Marcos, ele vai filtrar para mim. Só as vendas, no caso aqui só tem boleto, então não tem outras opções para escolher. Na situação também só tem uma, todas não fechadas. E o valor aqui só tem um também, que é o do Marcos. Vamos pegar aqui então, eu quero os valores do Marcos e do Kleber. Vou dar OK. O tipo de orçamento, eu quero o tipo de contrato no boleto. OK também. Aqui ele apagou o número do Kleber porque ele não tinha nenhum boleto. Vamos colocar aqui, exibir todos de novo. Selecionar todos. Então vamos ver um vendedor aqui que tem todo tipo de contrato. Eu tenho aqui a Vitória, eu e o Kleber. Vamos colocar aqui. Quero mostrar os resultados dos vendedores. Vitória, eu e o Kleber. Vou desmarcar aqui o Marcos. OK? Quais os contratos do tipo boleto que esses três vendedores fecharam? Clico nessa setinha e marco. Em boleto não tem nenhum, como vocês podem observar, eu só tenho à vista, cheque e parcelado. Então eu quero saber quais os contratos à vista foram fechados por esses vendedores. Então venho nessa setinha de tipo de orçamento e filtro pelas opções à vista. Desmarco aqui, selecionar todos e marco à vista. Dou OK. Ele mostra, então quem teve com venda à vista foi só o vendedor Samuel e o vendedor Vitória. E aqui em situação, quando eu clico nessa setinha, ele mostra a única situação presente aqui para mim fechada. Os dois vendedores fecharam todos os contratos. E que pelos valores eu consigo filtrar da mesma forma também. E o gráfico vai sempre se adaptando. Ó. Conforme eu vou filtrando as minhas opções, o meu gráfico vai sempre se adaptando com o conteúdo que está sendo exibido. Se eu tirar aqui só de à vista e colocar parcelado também, agora já mudou, o meu gráfico também se atualiza. O valor da venda aqui também vai se modificar. Vamos colocar de novo aqui, ó. Só à vista, vou desmarcar parcelado. O valor aqui, no caso ele devia estar se alterando também, mas por algum motivo ele está só dando erro. Vamos corrigir isso aqui depois também. Essa parte eu vou corrigir depois. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte de filtragem e classificação, essa parte de criar o filtro, alguém teve alguma dúvida? Pode colocar no chat lá. Ou ativar o microfone, que eu vou agradecer bastante. Alguma dúvida? Alguém? Que vou levar em consideração que isso é um não. Bom, junto na parte do filtro aqui, a gente tem as opções de classificação. Agora nessa parte de classificação a gente consegue exibir as nossas informações de acordo com algumas classificações que a gente pode criar. Vou clicar aqui nessa opção, vou selecionar toda a minha tabela. Vou selecionar toda a minha tabela
e vou vir aqui no botão chamado classificar. Então aqui eu consigo adicionar níveis de classificação, como por exemplo, eu posso classificar primeiro aqui a minha tabela de acordo com o nome dos vendedores. Vou colocar aqui vendedor, pela coluna vendedor, vou classificar de acordo com os valores e vou classificar de A a Z, ou seja, em ordem alfabética crescente, do A para o Z. Depois que eu organizar o nome dos vendedores aqui, ó, eu quero que ele organize para mim os tipos de orçamento. Então vamos colocar aqui adicionar nível por tipo de orçamento e vai ser classificado também em relação aos valores. Vai ser colocado em ordem alfabética crescente da mesma forma, ou poderia ser da forma decrescente, do Z ao A. Vou colocar de A a Z. Então depois que ele classificar aqui o nome do vendedor, sempre que ele encontrar o mesmo nome de vendedor, ele vai começar a passar para cá, para o tipo de orçamento. Então depois que ele organizar o tipo de orçamento, ele vai organizar para mim a situação. Então eu vim aqui em situação, selecionar a coluna situação, também valores. Ele vai selecionar de A a Z, no caso seria primeiro fechado, depois não fechado por ordem alfabética. Ou eu poderia criar uma lista personalizada clicando aqui, ó. Em lista personalizada, eu viria aqui em nova lista, adicionar. De novo, vamos vir aqui, já tinha lista personalizada. Vamos digitar as opções que a gente quer. A gente pode digitar aqui para poder digitar as opções, fechado. Digitei o primeiro item, vou dar Enter, vou colocar não, fechado. E posso digitar uma lista personalizada aqui também, para poder criar. Então primeiro ele vai organizar aqui pelo nome do vendedor, colocar em ordem alfabética. Depois ele vai organizar pelo tipo de orçamento, colocando também em ordem alfabética. Ou eu poderia criar uma lista personalizada, escolhendo a ordem que eu quisesse. Primeiro à vista, depois parcelado, depois boleto, depois cheque. Se assim eu quisesse, era só eu vir aqui nessa setinha e escolher a opção lista personalizada e colocar a ordem que eu quero. À vista, dou Enter, que pode estar para a linha de baixo. Cada valor que eu inserir aqui para passar para o próximo, eu dou Enter, à vista. Depois eu quero parcelado. Depois eu quero boleto. Depois eu quero cheque. Por último, dou OK. Vou organizar, seguir nessa ordem aqui, ó. E o nome dos vendedores vão ser classificados de acordo com a ordem alfabética, do A ao Z. Vou dar OK. E ele organizou todas as opções para mim, ó. Então eu tenho aqui, o primeiro nome do vendedor é Kleber, que é a letra C, a primeira letra dentre as opções possíveis. Então ele mostrou aqui a opção de parcelado, que foi a única referente ao Kleber. Aqui no caso da Vitória, vamos pegar o caso da Vitória que tem um monte de opção. Aqui no caso da Vitória a gente colocou os nomes para serem classificados. Vou escrever aqui embaixo, ó. Os nomes devem ser classificados de A a Z. Aqui o tipo de orçamento deve ser classificado entre à vista, boleto, à vista, parcelado, boleto e cheque. Então sempre que ele encontrar aqui informações repetidas, ó, o nome da Vitória está escrito várias vezes, então ele vai organizar nessa ordem. À vista primeiro, depois ele coloca parcelado, depois se ele encontrar boleto, ele coloca boleto, e se ele encontrar cheque, ele coloca cheque. Beleza, ele organizou essas duas colunas, agora ele vai organizar essa terceira coluna em relação a essas outras duas. Então quando ele encontrar aqui, primeiro ele vai colocar aqui os contratos fechados do à vista, depois todos os contratos fechados do parcelado, se tiver, se não tiver ele coloca não fechado, depois ele coloca todos os contratos em boleto do parcelado, se não tiver ele coloca todos os contratos fechados do boleto, se não tiver ele coloca não fechados, e do cheque é a mesma coisa, ele vai colocar primeiro os contratos fechados do tipo cheque e depois os contratos não fechados do cheque. E aqui no valor a gente também consegue organizar esses valores de acordo com a ordem crescente deles, do menor para o maior. Deixa eu só corrigir essa célula que está vazia aqui. F14. Pronto. Vamos classificar também aqui essa nossa coluna. Vou selecionar minha tabela toda de novo. Venho aqui novamente em classificar. E vou selecionar o último nível, que vai ser esse aqui, ó. O meu valor. Eu consigo, se eu quiser, ordenar aqui por qual sequência esses níveis vão estar organizados, ó. Primeiro está vendedor, valor, tipo de orçamento e situação. O valor eu quero que seja o último a poder ser
classificado. Então eu vou clicar na coluna de valor e vou utilizar essas duas setinhas aqui para poder navegar na ordem que os meus itens estão selecionados. Então eu quero passar o valor para baixo, eu venho aqui, ó, valor, ele está lá embaixo. Se eu quero passar ele para cima, clico nele e clico nessa setinha para ir para cima. Vou deixar ele aqui embaixo. Então em valor, quero classificar dos valores, eu quero pegar do menor para o maior. Como ele identificou que aqui dentro tem números, ele já pede a opção do menor para o maior, do maior para o menor. Eu quero classificar primeiro do maior, os maiores valores primeiro, para depois mostrar os menores. Ok? Então continuou classificado aqui em ordem alfabética. Eu vou modificar o nome dos vendedores aqui para vocês verem que quando eu vier aqui de novo em classificar, ele vai conseguir classificar todos os meus dados. Vou colocar aqui Marcos, vou colocar Natiele, deixar eu, vamos colocar a Vitória, vamos começar de novo, Kleber, vamos colocar Souto aqui agora, vou colocar o meu perdido aqui. Então eu tenho esses nomes todos organizados aqui, vamos colocar eles em ordem alfabética e tudo organizado de acordo com aquela nossa classificação que a gente criou através desse botão. Seleciono minha tabela, venho em classificar, aqui já está tudo escolhido da ordem que eu criei, vou só dar OK e pronto, ele classificou todos os meus nomes, todos os vendedores aqui em ordem alfabética, os tipos de orçamento, a situação e os valores. Então se eu quero vir aqui, por exemplo, agora, filtrar esses dados para saber as informações por vendedor, eu posso vir aqui, tiro a opção de selecionar tudo e vou mostrar só o Kleber, para ver como foi a situação do Kleber. Então está tudo organizado, está tudo classificado da forma que a gente exibiu. Eu quero agora as opções do Marcos. Desmarco o Kleber e vejo o Marcos. Então Marcos tem 2 contratos, um parcelado e um boleto, os 2 não fechados. Venho aqui de novo, vou desmarcar o Marcos, vou marcar a Natiele, para ver como que ela foi. Natiele tem 2 contratos, um à vista e um boleto, um fechado, um não fechado. Ele está nessa ordem por quê? Porque a gente classificou primeiro para esses contratos fechados e depois os não fechados. E o valor aqui em cima do maior para o menor. Vamos vir de novo aqui nos outros vendedores, vou colocar Samuel. 2 contratos, um à vista e um cheque, os 2 fechados. E aqui em cima tem os valores. Por último, a gente tem aqui a Vitória, que tem um total de 4 contratos, 2 à vista, um parcelado, um cheque, 3 contratos fechados e um não fechado, com esses valores de venda aqui, ó. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Mais alguém? Pode falar devagar, gente, pode com calma, não se ficou com pressa não. Ninguém tem dúvida? Então eu vou dar a prova de vocês, tá tranquilo. Vocês têm que responder, gente, senão a aula não vai pra frente não. Ok, então, vou continuar utilizando essa nossa tabela. Então a gente aprendeu a filtrar esses dados aqui, inserir filtros para a gente poder reduzir a quantidade de informação exibida ali ao mesmo tempo e conseguir ser mais direto na análise dessas informações, e que aprendeu a classificar essas informações também de acordo com o conteúdo que cada coluna tem. Então agora a gente vai criar umas outras opções. Aqui eu tenho a coluna 2, que é aquela que a gente criou para poder organizar as listas. Então eu vou vir aqui agora e vou transformar essa minha tabela em uma tabela dinâmica, é onde a gente vai começar a criar o nosso dashboard. Seleciono a minha tabela, é claro que seria interessante se ela tivesse mais valores, mas tá tudo bem, não tem problema. Eu vim aqui, ó, na guia inserir e tabela dinâmica. Nessa tela aqui ele vai perguntar quais são os dados que eu quero inserir nessa minha tabela, qual intervalo eu quero usar para poder criar uma tabela dinâmica. Como eu já selecionei essa opção aqui antes, ó, selecionei minha planilha antes, ela está aqui selecionada aqui, ó. Mas caso você clique aqui no botão inserir tabela dinâmica, sem selecionar a tabela, basta você clicar nesse botão e selecionar o que você quer incluir dentro da sua tabela dinâmica. E volta aqui dentro. Aqui ele pergunta se você quer criar uma nova planilha ou se você quer criar uma planilha existente. No caso eu quero criar uma nova planilha.
ele vai criar uma planilha aqui do lado, ó, do lado da planilha 2. Aqui eu vou dar OK. Então, ele criou para mim aqui uma planilha 2, planilha 3 na verdade, com essa minha tabela dinâmica. No caso dessa minha tabela dinâmica, ele não mostra nenhuma informação ainda, porque eu preciso configurar essa minha tela. Então aqui eu tenho alguns campos dessa minha tabela dinâmica para poder formatar e criar uma tabela bem interativa. Eu tenho aqui os campos filtro, colunas, linhas e valores. Começando aqui pelos vendedores, eu vou pegar essa coluna vendedores e arrastar aqui para o conteúdo de linhas. Então ele vai listar para mim o nome de todos os vendedores aqui, um embaixo do outro, no formato de linhas. Agora aqui em valores, eu vou colocar aqui na frente, ó, os valores de venda de cada vendedor. Quanto cada vendedor conseguiu vender, né, utilizando essa minha tabela aqui, ó. Quanto que cada vendedor vendeu nesse mês. Eu vou colocar um título aqui em cima para que comece a gente entender essa tabela. Seleciona o mês para centralizar, vendas no mês de dezembro. Vendas no mês de dezembro. Vamos vir aqui então. Eu quero saber quantos de venda que cada vendedor teve. O que eu vou fazer então? Eu preciso pegar a coluna valor. Essa coluna valor que mostra o valor de cada venda do vendedor. E colocar ele aqui, ó, dentro da opção valores. Vou arrastar ela para cá em valores. E ele vai exibir aqui na frente, ó, a soma dos valores para cada venda do Kleber, para cada venda do Marcos, para a Natiele, para o Samuel e para a Vitória. Então a cada venda realizada por cada um desses vendedores aqui vão ser somadas no final. Eu posso também adicionar outras opções aqui nas linhas, ó, como por exemplo a situação. Eu posso colocar a situação aqui junto do vendedor, que vai ficar aqui na frente, ó. Então eu consigo aqui junto dessas opções saber aqui dos contratos do Kleber quantos foram fechados. Aqui, ó, ele mostra aqui, ó. Ele vem aqui minimizado. Então se eu quero saber aqui quais são as vendas referentes do Marcos, eu posso clicar do Kleber, eu posso clicar aqui e vai exibir, ó. Aqui eu tenho 1.500 de um contrato fechado. Marcos, eu tenho 1.250, só que eu só tenho um contrato não fechado. Natiele, mesma coisa. Eu tenho um contrato fechado e 1.500, um contrato fechado e um não fechado. Se eu quiser tirar essas informações aqui, ó, eu posso tirar também, como por exemplo o nome do vendedor. Eu vou deixar aqui só quanto que eu tenho em contratos fechados, R$6.000, e quanto que eu tenho em contratos não fechados, 250. Vamos deixar essa opção assim por enquanto. Francisco, no meu olho. Só não precisa lavar um olho, que é um treino no meu olho aqui. Desde cedo. Não precisa lavar não. Eu tenho aqui também a opção de colunas, onde eu posso criar algumas colunas, alguns títulos de coluna para poder colocar ali na minha tabela. Como por exemplo aqui a opção de vendedor. Eu consigo criar essas colunas aqui, ó. Com essa opção de colunas eu consigo saber aqui quais os contratos cada vendedor tem fechado e quantos contratos cada vendedor tem não fechado. As opções de utilizar essas tabelas dinâmicas aqui é que a gente consegue de forma direta já ter esses resultados sem ter que criar uma outra tabela. Vindo aqui na planilha 1, por exemplo, eu consigo criar essas opções sem ter que criar a tabela de novo, é só arrastando aquelas opções. Então eu tenho aqui o nome dos vendedores e a situação de cada contrato, fechado e não fechado. Eu tenho, quando eu estou trabalhando com tabela dinâmica, eu tenho essas duas guias aqui, chamadas analisar e design. O design é o que modifica a opção, essa aparência da minha planilha, dessa minha tabela dinâmica. Posso escolher alguma opção pronta aqui, basta selecionar. Vou colocar essa amarelinha. E aqui em analisar eu consigo inserir algumas opções, como por exemplo a segmentação de dados. Segmentação de dados, eu quero aqui uma segmentação de dados para vendedor. Clique em OK. Então ele vai mostrar para mim aqui nessa lateral todos os vendedores que eu tenho, todas as informações dos vendedores. Então quando eu clicar aqui, por exemplo, em Kleber, ele vai mostrar só as informações do Kleber. Ó. Vocês puderem observar
que ele diminui as outras opções e me mostra só as informações do Kleber. Um contrato fechado, 1.500 e total geral é 1.500. Vou selecionar aqui a Vitória. E ela tem contratos fechados 2.250 e tem um contrato não fechado no valor de R$750. Se eu quiser exibir mais de uma opção dessas aqui, eu consigo utilizando esse botão. Então eu venho aqui, eu quero exibir da Vitória e da Natiele. Eu consigo as opções também, de contratos fechados e não fechados. Eu consigo colocar outra opção aqui também, outra segmentação de dados. Ó. Então eu venho aqui na guia analisar. Essa opção eu estou mostrando para vocês que a gente não vai fazer ela na prática hoje. A gente vai estar só mostrando para vocês o que a gente pode fazer. Que eu estou terminando de fazer uma planilha para a gente deixar ela bem bonitinha, para a gente terminar ela e já deixar ela editável para poder utilizar com qualquer tipo de conteúdo. Então, segmentação de dados, eu consigo colocar, por exemplo, em tipo de orçamento. Se é fechado, em situação no caso, contrato fechado ou não fechado. Ok. Então eu posso aqui filtrar, por exemplo, vou desmarcar aqui na Natiele. Vamos deixar todos aqui, no caso. Deixar todos os vendedores aqui marcados. E eu quero filtrar agora de todos esses vendedores aqui somente os contratos fechados. Pronto, ele mostra para mim somente os contratos fechados de cada um dos vendedores. Só selecionar isso aqui. Então eu quero pegar aqui desses vendedores e selecionar os contratos não fechados. Então ele vai mostrar os vendedores aqui que tem contratos não fechados. Por aí vai. Se eu não quero aplicar nenhum desses filtros, nenhuma dessas seleções, basta eu clicar nesses botões que ele vai tirar todas as seleções que eu fizer aqui em cima. Então ele mostra os valores normais. Aqui, quando eu selecionar essas opções, eu também consigo modificar essa lista aqui, ó. Através dos valores que eu tenho aqui, eu consigo colocar tudo parecido. E aqui está a minha tabela dinâmica. Essa é uma tabela dinâmica, então, que de acordo com os cliques que eu dou aqui na minha tela, ele consegue me mostrar as opções filtradas de forma mais direta. Então, através dessa opção aqui, a gente consegue formatar a nossa tabela inteira e deixar ela bem bonita, como a gente vai ver aqui, por exemplo, ó. Essas opções aqui de dashboard. A gente vai criar isso aqui, tudo é possível criar no Excel. A gente vai criar essas opções todas aqui utilizando o Excel. Vamos só para vocês terem ideia aqui do Excel, vou colocar o Excel aqui na frente, vocês terem certeza que eu estou procurando dashboards feitos no Excel. Esse é um dashboard feito no Excel, totalmente feito no Excel. Eu tenho os filtros aqui na lateral, só eu clicar nessas opções e ele vai modificar todas as informações e os valores aqui para mim. Todas as opções. Tudo isso aqui é criado no Excel. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Porque antes de você chegar nessas planilhas prontas, aqui nesses dashboards prontos, você precisa ter as planilhas anteriores que vão servir de bases de dados para você colocar nela. Então eu preciso ter essa tabela aqui pronta primeiro, para depois eu conseguir fazer um dashboard. E olha que esse meu aqui está bem feio no caso. Selecionar aqui para vocês verem, deixar de forma mais. Deixar aqui. Pronto, todas as informações sendo mostradas. Se eu quiser, eu consigo personalizar esse aqui, eu consigo modificar também, ó, as bordas. Colocar essa. Cor verde, contorno interno, igual a gente já fez várias vezes. A gente consegue modificar a aparência dessas tabelas. Deixa da cor que a gente quiser. Eu consigo filtrar aqui também da mesma forma. Consigo filtrar aqui. Eu consigo também modificar a forma com que essas opções estão sendo mostradas. Ó. Vendedor em vez de coluna, eu quero colocar em linha. Eu consigo modificar de novo. Ó. Então aqui eu tenho contratos fechados e contratos não fechados. Por que esses contratos estão aparecendo aqui antes do nome dos vendedores? Por causa da ordem que a gente colocou aqui, ó. Situação primeiro e depois vendedor. Para eu poder modificar essa situação, essa ordem, é só arrastar aqui para cima.
Então ele me mostra aqui dentro dessas opções, ó. Kleber fechado, o que tem fechado é o nome do Marcos, Natiele, Vitória, e mostra o total geral. Então eu posso vir aqui, ó, ele me mostra o total geral de cada vendedor. Eu posso vir aqui e pedir para ele me mostrar o total geral somente dos contratos fechados. Ele modifica os valores. Ou somente dos contratos não fechados. Quanto foi deixado de vender aqui nesse mês, 2.500. Ou só do vendedor Marcos, por exemplo. Só do Kleber, do Natiele, Samuel, Vitória. Ou de todos, no caso. Marcos. E por aí vai. A gente consegue filtrar esses dados que estão sendo exibidos aqui pra gente. Para selecionar, eu posso colocar aqui, por exemplo, vendedor aqui em filtros. Posso vir aqui, ó, deixar essa coluna, esse valor aqui em cima. Em filtros eu venho e seleciono o vendedor, dou OK. Ele me mostra somente as opções selecionadas ao Marcos, ó. Então ele só tem um contrato não fechado no valor de 1.250. Ele tem contratos não fechados no valor de 1.250. Eu vim aqui, eu posso selecionar Samuel, dou OK. Ele modifica também, contrato fechado, 1.250, só tem contratos fechados, não tem nenhum contrato não fechado. Vamos ver aqui, Kleber, OK, fechado, Etienne, OK também, já tem contrato fechado e um contrato não fechado aqui também. Tem as duas opções. Ou se eu quiser mostrar mais de um valor aqui inserido, posso vir aqui, selecionar vários itens e marcar os que eu quero. Quero esses 3 primeiros e vou selecionar isso por aqui. Então quando a gente fizer, a gente vai fazer essas opções para poder criar um gráfico também bem interessante. Como por exemplo aqui, ó. Vamos organizar de novo, eu quero que mostre aqui para mim. Tirar aqui os vendedores aqui, eu quero que mostre só as colunas. A coluna não, linha de vendedor. E vou tirar essa situação, só arrasta para fora. Quero que me mostre então o nome dos vendedores, todos, e o valor de venda de cada um deles. Então eu vou vir aqui e vou selecionar. Deixa eu configurar isso aqui, deixar isso aqui um pouco menos feio, está muito feio. Deixa mais bonitinho um pouquinho. Tchau. Fundo branco, pronto. Eu vou criar um gráfico aqui então, baseado nesses valores aqui, ó, o nome dos vendedores e o valor de venda de cada um obteve no mês. Então eu venho aqui na página na guia inserir, seleciono os dados que eu quero exibir, posso vir ou em gráfico dinâmico, ou posso vir inserir um gráfico normal, não tem problema, vamos em gráfico dinâmico. Aqui em gráfico dinâmico a gente vai escolher qual tipo de gráfico a gente quer. A gente quer um gráfico de linha, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, radar, vai ficar do critério de vocês qual vocês querem, mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata e combinação. Eu vou utilizar esse primeiro aqui, que é o colunas, escolho qual tipo de coluna eu quero, vou usar o primeiro modelo mesmo, mais simples, e vou dar OK. O gráfico aqui eu não vou nem editar muita coisa dele, igual vocês viram, vocês já sabem como configura o gráfico. E conforme eu vou fazendo a seleção aqui, ó, deixa eu colocar o gráfico de cá, colocar meus filtros daqui. A chamada vai encerrar agora, é só vocês voltarem lá no grupo no WhatsApp e clicar no mesmo link.
cima aqui, vamos deixar ele um pouquinho mais bonitinho aqui o gráfico, vamos deixar ele aqui no cantinho, vou tirar esse nome aqui do lado. Tá, vamos deixar aqui então. Eu tenho esse meu gráfico dinâmico. Conforme eu vou modificando as opções aqui dos meus filtros, ele vai se modificando também. Então eu quero aqui que ele me mostre só as situações de contratos fechados. Então ele vai me mostrar aqui, ó, de todos os vendedores somente os contratos fechados. Meu gráfico também vai se modificar. Eu quero que ele me mostre somente os contratos não fechados. Ele me mostrar aqui os valores não fechados. Quem teve contrato não fechado? Marcos, Santiago e Vitória. Então ele me mostra o meu gráfico, modifica aqui também. Eu quero que ele me mostre somente os resultados aqui. Deixa eu apagar esse filtro. Do Kleber, vou selecionar esse botão para poder selecionar mais de uma opção. Do Kleber, da Natiele e da Vitória. Estão selecionados. Então, peraí. Do Kleber, da Natiele e da Vitória. E dentro desses três vendedores que eu selecionei, eu quero que ele me mostre somente os contratos fechados. Então, modificou aqui. Ou os não fechados. Diminuiu. Então essas são opções de tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, são opções bem interessantes que a gente tem para poder trabalhar de forma mais direta e mais eficiente com o Excel. Só que a gente precisa sempre ter a tabela base para poder trabalhar. Então não tem como eu criar só vir aqui fazer uma tabela dinâmica sem ter feito primeiro essa minha tabela inicial. Então por isso que demora e dá trabalho fazer isso, porque a gente precisa fazer várias planilhas antes para depois inserir ela no Excel. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, ter 10 planilhas dessa aqui e utilizar as 10 na mesma planilha dinâmica. Posso vir aqui, colocar uma planilha dinâmica aqui, uma de cá, uma dali. Deixa eu desmarcar esses filtros aqui. Vou colocar só uma cor para cada vendedor para ficar um pouco mais bonitinho. Pronto. Vou vir aqui agora na guia exibir. Vou desmarcar linhas de grade, títulos, barras de fórmulas. Desmarcar. Vou ocultar essa barra de opções. Pronto. Agora a gente tem um projeto, um protótipo de tabela dinâmica. Ou do que pode virar um dashboard. Por que o dashboard? Porque eu consigo organizar eles aqui, ó, da forma que eu quiser. Eu consigo colocar isso aqui. Consigo colocar isso aqui do lado. Consigo colocar meu gráfico aqui, ó. Consigo tirar essas linhas de fundo. Meu delete deixar. Excluir. Por algum motivo ele não quer excluir. Eu consigo tirar esses números aqui também. Posso colocar aqui, ó, só os valores aqui dentro. Vem aqui nesse botãozinho de mais. Rótulo de dados. Escolha extremidade externa. Essa aqui na parte de cima. Aqui a gente tem o que pode ser a organização de um dashboard. Claro que não é tão simples assim, não é nada fácil, né? Nem um pouco fácil na verdade, mas a gente tem essas opções. A gente tem aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui na planilha 1, a gente pode colocar, exibir, vou marcar tudo aqui de novo. Vou colocar aqui, ó, data, venda. Vou colocar 1 do 1, 10 do 8, 7 do 5, vou colocar data aleatória, 6 do 5, 4 do 5, 7 do 12, 26 do 2, 28 do 2, 18 do 2. Vou colocar aqui também 15 do 3, 9 do 3, vou colocar mais um valor, 1 do 4. Então a gente consegue também aqui, quando vai criar uma tabela dinâmica, utilizar esses valores que a gente tem aqui que eu criei nessa tabela, inicial. Vou vir aqui de novo, vou excluir essas guias que eu criei aqui, ó. Não, peraí. Mais tabelas.
Primeiro, estou só dando exemplos, não precisa ficar preocupado nessa parte de aprender isso não, é só para vocês verem que dá pra gente fazer. Deixa o Excel não travar agora no caso. Deixa eu apagar que foi mais fácil vocês entenderem, peraí. Excluir. Não? Excluir não. Quero excluir. Excluir. Vamos lá, vou selecionar aqui de novo. Venho na guia inserir, tabela dinâmica, nova planilha, ok. Então eu vou vir aqui em colunas, vou colocar vendedor, não, desculpa, em linhas eu vou colocar vendedor, e aqui valor eu vou colocar em valores, para fazer a soma aqui. Vou vir aqui na guia analisar e clicar em inserir linha do tempo. A data de venda, ele vai inserir essa linha do tempo baseado nas datas que ele encontrar, que está na coluna data de venda, e ok. Ele vai criar para mim uma espécie de linha do tempo com os meses que ele encontrou ali, valores disponíveis. Então tem de janeiro a dezembro. Então eu consigo filtrar, por exemplo, também quando a gente for fazer nosso dashboard, a gente consegue colocar uma barrinha para poder filtrar de acordo com o mês. Aí eu quero saber das vendas no primeiro mês do ano, no primeiro trimestre do ano. Deixa eu colocar outras opções aqui. Analisar, segmentação de dados, situação, ok. Então eu quero saber aqui dos contratos fechados dos 3 primeiros meses do ano. Pronto, ele consegue utilizar aqui também. Ou eu quero saber os primeiros contratos não fechados dos 4 últimos meses do ano. Só Notier. Eu posso modificar aqui, contrato fechado dos últimos 4 meses do ano, não teve nenhum. Ou eu posso vir aqui do primeiro semestre do ano, os contratos fechados, os contratos não fechados. Consegue atualizar também. Então essa opção que a gente vai trabalhar, ela é muito interessante. Só que também vai levar umas 2, 3 aulas para a gente trabalhar e montar um dashboard bem completo. É muita coisa. Na próxima aula, então, a gente não vai utilizar mais essa planilha aqui, ó. Eu vou trazer outra planilha pronta com mais opções para a gente poder trabalhar e incrementar ainda mais o nosso dashboard. Porque se a gente for trabalhar só com essa planilha que a gente tem aqui, a gente não vai ir para frente não. Então eu vou trazer uma outra maior de um curso que eu estava fazendo, que eu comprei um curso de Excel. Ele mostra bastante coisa sobre dashboard, também é um cara muito bom. Esqueci o nome dele, hashtag, ferramentas. Eu não lembro o nome da empresa que desenvolveu, mas é muito bom. Aí eu vou trazer essa planilha. Ele tem até canal no YouTube, só que eu esqueci o nome, eu vou mostrar para vocês depois. Vou trazer essa planilha para a gente poder trabalhar e editar em cima dela. A gente criar uma tabela dinâmica e um dashboard bem completo. Então eu vou encerrar a aula por aqui. Bom descanso para todo mundo, bom final de semana, bom resto de semana. Semana que vem a gente volta. Eu não vou mudar essa tabela aqui porque a gente não fez basicamente alteração nenhuma. Semana que vem a gente continua trabalhando nessa outra planilha que eu vou trazer. Não precisa mais utilizar essa. E a gente vai começar a criar o nosso dashboard com várias opções bonitinhas e organizadas para você conseguir utilizar ela e trabalhar e apresentar para qualquer pessoa. Então é isso, bom descanso, boa noite, bom resto de semana para todo mundo e até semana que vem.